E aí vocês vão ver um pouco como eu dizia ontem, né, na aula de biotecnologia, como os exercícios, eles são assim bem pontuais e bem conceituais. Então, praticamente são exercícios do estilo o que é isso, né? Então, assim, bem conceituais mesmo. Então, vamos lá para ele. Já passo direitinho a página. Ele está aqui na página. Não consegui ver. Na página 31, tá certo? Então, foram 4 aulas ontem, então vai ter uma quantidade razoável aqui também de exercícios, né? Proporcional ao volume de matéria dado ontem, né? Então, a primeira pergunta, o que são bactérias? Nossa, poxa vida, né? Ou perguntinha básica. E quais seus principais elementos genéticos? Bom, aí eu vou um pouco mais específico, um pouco mais dentro da temática, né? O que são bactérias? São organismos, vamos dar definição, mas para a gente dar essa definição, a gente tem que falar um pouco das características, né? Então, primeiramente, né? O que é uma bactéria? É um organismo. Então, são organismos, que mais? Unicelulares. Então, aí já tem que ir para as características, né? Unicelulares e procariontes. Basicamente isso. Dá para dizer mais, que tem parede celular, né? Que tem como única organela o ribossomo, uma vez que é procarionte, mas aqui já satisfaz, né, a resposta, o que são bactérias? São organismos unicelulares e procariontes, tá? E seus elementos genéticos, né? Então, vamos lá. Que apresentam um cromossomo, então, quer dizer, já afirmei, é um só, um cromossomo circular, que é aquele que vai ter a maior quantidade de genes, né, com as características específicas dessa bactéria. Então, um cromossomo circular no citoplasma, aí já confirma o fato de ser procarionte, então se é procarionte tem que estar mesmo no citoplasma. E plasmídeos, que são pequenos DNAs circulares. Então, pode ter vários desses plasmídeos, pequenos DNAs circulares, com uma pequena quantidade de genes, né? E que estarão relacionados a características mais específicas, especialmente a resistência a antibióticos, mecanismos de reprodução, então coisas assim, vamos dizer, as características mais gerais estão no cromossomo, né, principal, mas as mais específicas estariam aí nesses plasmídeos. Perfeito? Vamos lá para a questão número 2. Quais as principais características do cromossomo bacteriano? Então, não tem muito o que diferir da resposta que a gente deu anteriormente, né? Primeiro, que ele está no citoplasma, justamente porque se trata de um organismo procarionte, que ele é único, que ele é circular. Aí posso falar que ele tem a maior parte dos genes, né? E os genes que estão relacionados a características específicas desse organismo, né? Acho que basicamente isso, não tem muito o que falar. Então, ele é único, circular, encontra-se no citoplasma e apresenta a maioria dos genes da bactéria. Beleza? Muito bem. Vamos lá, torcer para a próxima questão ter um pouco mais de relação com o que a gente de fato aprendeu nesta aula.
né? Então, na questão número 3, em um meio de cultura foram colocadas duas populações de bactérias de mesma espécie, tá? Então, tudo mesma espécie, mas duas populações. Uma população produz os aminoácidos A e B, e a outra produz os aminoácidos C e D. Depois de um certo tempo, no mesmo meio de cultura, foram encontradas algumas bactérias que produzem todos os 4, né, A, B, C, D, aminoácidos. O que deve ter acontecido aqui com essas bactérias? Bom, se nenhuma morreu, não teve transformação, né? Se a cultura também não foi, né, colocado vírus, também não aconteceu transdução. Então, acaba que a única opção que sobra é conjugação, né? Então, elas parearam, elas trocaram informações entre si, né? Trocaram figurinhas e aí adquiriram genes com informações específicas para a produção de aminoácidos que antes elas não produziram, né? Então, o que deve ter ocorrido? Deve ter ocorrido conjugação. Vamos explicar um pouco o que é esse processo, né? Processo no qual as bactérias trocam genes e, por isso, podem não, elas adquirem, né? Adquirem novas características, como, por exemplo, vamos entrar aí no contexto da questão, né? A capacidade de produzir novos aminoácidos, né? Então, elas já tinham aí a sua capacidade natural de produzir aqueles em particular e elas adquiriram nesse processo de conjugação a capacidade de produzir outros aminoácidos diferentes. Certo? Então, a transformação é aquele processo em que a bactéria absorve DNA de uma outra bactéria que morreu no meio, né? Então, aqui menos provável que isso tenha acontecido. E a transdução é quando tem a parceria com o vírus que faz a transferência do gene, né? Então, aqui, como ele não mencionou, também ainda menos provável. Então, o que acaba sendo mais provável é, de fato, a conjugação, tá? Ok, questão número 4. Como a transdução contribui para uma rápida evolução em populações bacterianas? O que ela vai proporcionar às bactérias? Nossa, vai variabilidade. Novos genes. Ah, tá. Isso, novos genes e, portanto, né, Laís? Variabilidade genética. Variabilidade genética. Né? Lembra, a variabilidade genética sempre está associada à evolução, né? Novas características aparecem, podem ser mais interessantes do que as que a gente encontrava anteriormente. Então, a seleção natural passa a agir aí selecionando essas novas variedades, né? Então, a transdução proporciona, ficou errado aqui, proporciona às bactérias novos genes e, portanto, variabilidade genética. Feito? Legal. Então, aqui, essa primeira aula, ela realmente focou mais na bactéria, né, nos mecanismos de variabilidade, não tanto na bactéria como um instrumento de biotecnologia, né?
Então, foi mais assim no sentido de entender como é que a bactéria se comporta, né? Quais elementos ela possui, para depois saber como é que a gente usa disso em biotecnologia. Ok, vamos avançar aqui para o próximo bloco de exercícios da outra aula. Agora sim, entrando mais diretamente no assunto, DNA recombinante. Analise as figuras e responda ao que se pede, né? Então, primeiramente, o que indicam as setas aqui, né? E explique, né? Então, o desenho também não está lá muito bom assim, né? O que essa seta está indicando, né? Será que ela está indicando essa sequência, né, de nucleotídeos aí? Na verdade, aqui o intuito seria, né, mostrar, né, a seta estaria indicando a enzima de restrição, aquela que tem a capacidade de cortar, né, o DNA num ponto específico. Então, quando ela encontra um G do ladinho do A, após uma sequência aí, é aí nesse lugarzinho que ela vai cortar. Tanto aqui embaixo quanto aqui em cima, como ela corta nesses pontos, vão ficar aquelas extremidades livres, né? Depois com as quais a gente pode utilizar para encaixar novos genes, tá? Então, o que indicam as setas? Então, elas indicam as enzimas de restrição que atuam cortando o DNA em pontos específicos. A gente pode falar, usar sem medo, tá? Cortar o DNA, tá? Mas alguns usam o termo clivar, né? Que é a mesma coisa que cortar, segmentar, né? Então, clivar ou cortar o DNA em um ponto específico. Ok, vamos lá para a próxima pergunta. O que indicam as setas aqui nesse outro esquema, né? Muito bem. O que ele está mostrando? Agora está um pouco mais fácil, né, de enxergar. O que ele está mostrando aqui? O que a seta está indicando precisamente? União entre os genes, não é? Na verdade, ela está mostrando esse pedaço aqui, que é aquela extremidade coesiva. Aquela extremidade que fica livre, mas que a gente vai usar depois para colar o fragmento que eu vou inserir. Então, aqui a resposta seria essa, claro, né? Aqui, nesse pedaço aqui, nesse lugarzinho, é onde eu vou encaixar o gene de interesse, né? Claro, mas a ideia aqui, né, o que está apontando, né, são... Então, as setas indicam as extremidades coesivas, né? Aquelas onde o novo gene será inserido. Então, a gente vai encaixar um novo gene aí neste pedacinho. Beleza? Acho que são só essas duas perguntas, né, da questão número 2. Essa é da número 1, Sheila, e a número 2 essa aqui é da número 1, tá certo. Tá um pouquinho mais para baixo, se você descer um pouquinho, tá ali. Assim. Aí. Enunciado, então, da questão número 2, considere as figuras do exercício anterior e suponha que o fragmento C, que é um gene de outra fonte, né, outra fonte que pode ser outra espécie ou outro indivíduo da mesma espécie, deva ser inserido na molécula B, como ilustrado a seguir. Agora sim, a gente vai colar, né? Agora sim, olha só,
lá na extremidade livre, né? Estava solto aqui, né? Aliás, a extremidade livre está aqui. E aqui é o meu gene C, o meu gene novo, que eu vou introduzir. Mas na extremidade dele eu tenho que ter aqui a pontinha, né? Que pareia com a extremidade livre para que eu possa, então, encaixar e ele colar bonitinho, direitinho aqui. Então, quais os dois passos básicos para que isso seja possível? Então, o primeiro passo é que a extremidade livre do novo gene se pareie com a extremidade livre, né, do DNA onde eu vou colocá-lo. Esse é o ponto fundamental, né? E depois, o segundo passo é que eu forneça a enzima DNA ligase, que é quem vai reestabelecer as pontes de hidrogênio, garantindo que esse gene será, então, de fato, incorporado na molécula. Certo? Vamos lá, então, escrever isso. Então, primeiramente, é preciso que a extremidade livre do novo gene possa parear com as extremidades livres do DNA, depois é preciso fornecer a enzima DNA ligase que restitui as pontes de hidrogênio. Certo? E aí ligou tudo bonitinho, né? Muito bem. Aqui agora, há pouco, antes de eu entrar com vocês em aula, eu recebi no meu e-mail um convite para um curso de biologia molecular que vai ser online, né? E melhor ainda, gratuito. Falei, opa, vamos atualizar os conhecimentos, né? Então, eu já estava aqui no embalo da nossa aula, falei, bom, aprender nunca é demais, né? Então, falei, bom, já entrei aqui no grupo, né? Então, em setembro, é sempre bom, né? Sempre a gente, quem está trabalhando especificamente na área, sempre traz novidades, sempre traz, assim, experimentos, coisas que estão, né, acontecendo, né, no nível acadêmico, que às vezes a gente que não está tanto aí na área, não está tão por dentro, né? Falei, então, beleza, vou aproveitar aqui e aprender um pouquinho mais. Letra B, como é denominada a molécula D? Né? Que nome que eu vou dar para esse DNA que tem um pedaço de um DNA de outro? A técnica é a técnica do DNA recombinante. Mas que nome que eu dou para esse DNA geneticamente modificado? O organismo seria um transgênico, né? Mas dá para dizer isso também, né? Que eu tenho um DNA transgênico. Não estou acertando hoje. Um DNA transgênico, né? Ou geneticamente modificado. Certo? Vamos lá? Questão 3. Qual a diferença entre terapia gênica e perfil de DNA, que seria o fingerprint, né? Realmente, são duas coisas muito diferentes, tá? Vamos ver. Quem lembra aí para comentar? O que é terapia gênica?
Terapia gênica é quando você substitui um gene pelo outro? Exato. Um gene que você identifica como anormal e você, como é uma terapia, ele é um tratamento, né? Então, você é um tratamento que consiste em substituir um gene defeituoso por um sadio. Isso mesmo. E o que é o DNA fingerprint? Ou perfil de Eu DNA? acho, eu acho não, né? Ele é o que é chamado até de fingerprint pela impressão digital, porque é a sua identificação. Então, eu acho que ele é a utilidade dele que você quer saber? Ou não? Isso. Só o que ele é? É. Ele é usado tanto para teste de paternidade quanto para. Eu não lembro o nome daquela. Para investigação. Isso, investigação criminal. Então, o perfil de DNA, o DNA fingerprint, o tal teste de DNA, né? É conhecer o seu DNA e compará-lo com o de outros, e aí com os mais diferentes intuitos, né? Entre eles, os mais utilizados, o teste da paternidade e a investigação criminal, né? Um forense, né? Acho que era essa palavra que você estava procurando. Em biologia Isso, era forense, isso. né? Então, Ô, qual Sheila, é... então eu acho que a principal diferença é que um é para tratamento e o outro é para, sei lá, para. Não é um motivo casual que fala, é outro. Tem outro termo que define. Uhum. Mas é algo assim. Isso, exatamente. Então, a terapia gênica consiste em troca de um gene anormal por um sadio. Já o perfil de DNA visa identificar as características genéticas da pessoa e compará-la com outras. Seja aí no intuito forense, no intuito de teste de paternidade, seja em termos de biologia, eu estou querendo saber se essa espécie, né, ela é realmente uma nova espécie, então eu tenho que comparar com outros indivíduos similares, né? Ou eu quero confirmar parentesco evolutivo, né? Então, para fazer cladograma, enfim. Particularmente, a biologia deu um salto, né, gigantesco após a biologia molecular. Então, aquilo que era quase que só, né, dentro da biologia, não que seja só, não que seja pouca coisa, mas era restrito mais à morfologia, anatomia, fisiologia, né, de organismos, então ganhou novos ares, ganhou novos olhares, né, de tal forma que até quem não gosta muito da área se vê obrigado a saber pelo menos um pouco, porque dificilmente você realiza um trabalho de pesquisa, um trabalho acadêmico, um trabalho para publicação, dificilmente é aceito se você não tem ainda que o básico da biologia molecular. Então, a biologia molecular, ela eleva o status daquilo que você faz a um outro patamar, né? A gente, até aqueles que trabalham um pouco com taxonomia, com anatomia, morfologia, ficam até com uma ponta de inveja, assim, sabe? Uma dorzinha de cotovelo, que se sente meio, hoje no contexto atual da biologia, meio desprezados, assim. Poxa, não quer dizer que meu trabalho tem menos valor que o outro só porque não tem biologia molecular? Mas, então, às vezes o povo da ecologia fica meio assim, né? Mas, e tenta associar na medida do possível a sempre trazer elementos da biologia molecular, porque aí a garantia de sucesso do trabalho é maior, né?
Beleza, então, vamos para mais um pouco aqui. Organismos transgênicos, né? Então, a esse respeito, nós temos aqui um esquema de como, né, se elabora um organismo transgênico. Então, eu tenho aqui uma bactéria, a bactéria do solo, né? Ela tem um cromossomo dela e tem o seu plasmídio. Então, foi removido esse plasmídio e tem aqui uma zona de restrição, quer dizer, a enzima vai cortar bem aqui nesse ponto, né? Separar as duas extremidades e eu vou encaixar aqui um certo gene do meu interesse. Vou colar ele aqui com DNA ligase, né? E aí, o que eu faço com esse plasmídio? Né? Esse plasmídio ele foi introduzido em uma planta, né? Na célula de uma planta. E aí acontece que, na hora de, né, de transcrever e de traduzir, né, além das informações que a planta já tinha no seu DNA, ela acaba, né, transcrevendo, traduzindo também esta nova informação. Então, ela fica com uma informação a mais. Então, qual a função do plasmídio bacteriano na criação da planta transgênica? Então, o plasmídio aqui, ele é o quê? Ele é, na verdade, um vetor. É ele que vai transferir o novo gene, né, para a planta, o gene de interesse para a planta. Então, o plasmídio atua como um vetor que transfere o novo gene à planta. Certo? Beleza, então. E aí, como nós vimos ontem, esse novo gene pode conferir à planta alguma resistência, pode conferir à planta algum acréscimo de vitamina, né? Ou pode alterar, no caso aí, a resistência dela a condições climáticas, ou ela pode, a partir desse novo gene, precisar de menos água. Então, pensa que a economia que um produtor vai ter na hora de irrigação, né? Porque a irrigação gasta-se muito com irrigação, né? É a atividade que mais consome água, né? É a irrigação. Então, se você tem uma planta transgênica que requer menos água, nossa, isso, né, é interessantíssimo. Vamos lá, qual a função das enzimas de restrição e da DNA ligase? Então, basicamente, um corta, outro cola, né? Ctrl C, Ctrl V. Então, as enzimas de restrição cortam o DNA em um ponto específico e a enzima DNA ligase liga o novo gene ao DNA. Certinho? Então, tem uma tesourinha molecular que corta e tem uma colinha molecular que gruda. Muito bacana isso, né, pessoal? Muito legal. Explique quais os riscos associados ao cultivo de plantas transgênicas em campo livre. Agora já pegou uma discussão mais ampla, né? Legal, vou trazer novas características, resistência, melhora nutricional da planta, melhora para quem vai comer o grão depois, vai ter mais vitamina, etc, etc, lado bom da coisa. E a preocupação, né? Cultivar uma planta transgênica num campo, qual é o risco?
que pode Nossa, acontecer? Essa planta transgênica, se ela está no campo, né, livre no campo, eventualmente ela pode cruzar com espécies não transgênicas, não é? Isso pode interferir no processo, piorando a qualidade ou, né, como até já aconteceu, né, de uma variedade de arroz, né, que não produz grãos, portanto ele só cresce, ocupa espaço e rouba nutrientes do solo, uma verdadeira praga. Ele adquiriu por intercruzamento o gene para resistência a herbicida. Então, você não consegue mais eliminar essa praga agrícola. Então, por intercruzamento. Então, as plantas transgênicas podem eventualmente intercruzar com as nativas. Nativas aqui no sentido de que são as não transgênicas, né? Com as nativas, gerando variedades ruins, né? Variedades ruins ou a perda daquela característica. Então, tudo que você põe em campo aberto é meio complicado. Por isso que hoje em dia tem-se também um cuidado para cultivo em estufa, né? E num sistema um tanto quanto mais restrito, né? Para evitar um pouco estes problemas. Só que quando você fala de grandes plantações, grandes lavouras, fica meio difícil, né? A coisa não tem muito controle, não. Ok, vamos ver mais alguma coisa aqui. Uma dada região possui excelentes condições ambientais para produzir algodão. Porém, há nessa região grande quantidade de insetos que atacam as plantas de algodão. Tentou-se a aplicação de inseticidas, mas o processo revelou-se danoso, pois as plantas passaram a produzir algodão de baixa qualidade. Explique em poucas palavras como que a tecnologia do DNA recombinante pode solucionar o problema. Não está difícil. Com essa calma aí. técnica, o que a gente poderia fazer? Pode inserir um gene para resistência, né? Resistência aos insetos, né? Para resistência aos insetos e assim garantir a qualidade do algodão sem a necessidade de inseticidas. Sem contar que já tem um outro benefício em paralelo aqui. Qual que seria o outro benefício em paralelo? Além de conseguir um algodão resistente a pragas, um algodão de melhor qualidade. Que outro benefício que eu indiretamente estaria alcançando aqui? Você não está usando herbicida, inseticida? Sei lá, melhora. Não melhora a saúde, mas.
Não sei, acho que é. Economiza também dinheiro, Sim, algo assim. então reduz custos. Em termos de saúde, não, porque não vai ser comido, né? Consumido como alimento, mas se fosse, né, com certeza. Então, tem aí implícito um benefício ecológico, não é? Quando você evita herbicida, pesticida, inseticida, né, agrotóxico, você evita a contaminação de solo, contaminação de mananciais. Então, poxa vida, que legal, né? Porque, nossa, hoje em dia tá feia a coisa, né? Em termos de contaminação, de poluição ambiental, tá muito feia, tá muito crítica a situação. Então, imagina só se eu não precisasse usar, né, o inseticida. Agora, tem uma outra implicação, que não é ecológica, mas que é evolutiva. Olha só, eu não tinha pensado, me ocorreu isso agora, viu? Se você não usa inseticida, você não vai ter aquele perigo de selecionar variedades resistentes de insetos, não é verdade? Olha só, os insetos, quanto mais inseticidas você usa, você mata as variedades menos resistentes, seleciona as resistentes. Quer dizer que se você começar gradualmente a abandonar o uso de inseticidas, você também interfere nesse processo de seleção natural de variedades resistentes de insetos. Poxa, legal também isso, né? Então, eu reduzo o custo, eu consigo aí, né, reduzir impactos ambientais e ainda por cima a questão evolutiva, né, da seleção de variedades resistentes a agrotóxicos, a inseticidas, né, de insetos resistentes. Muito bem, vamos lá, mais um pouquinho aqui, acho que é a última questão, a número 3, né? Deixa eu ver. Isso, essa mesmo. As duas colunas a seguir referem-se a ferramentas utilizadas em engenharia genética e suas respectivas funções. Faça associação. Então, nós vamos associar aqui a ferramenta, a técnica, com a descrição. Como eu falei, sempre pedindo assim, o que é isso, o que é aquilo. Então, vamos lá. Catalisa a ligação de bases complementares nas extremidades coesivas dos fragmentos de restrição. Quem é que faz isso? Quem é que liga bases complementares às extremidades coesivas? 3. Isso mesmo. A ligase do DNA ou DNA ligase, que é o nome da enzima que vai atuar ligando. Perfeito. Reconhece e corta sequências específicas da molécula de DNA. Quem que é essa? Enzima de restrição? Isso, número 5, enzima de restrição. Catalisa a formação de RNA mensageiro a partir do DNA, o que permite a expressão dos genes. Quem é que forma RNA mensageiro a partir de DNA? Que enzima que é essa? 6. Isso mesmo, RNA polimerase é a enzima que forma RNA a partir do DNA. Catalisa a replicação do DNA. Eu quero fazer cópias de DNA. Quem é essa enzima? É... 2, aqui, ó. DNA polimerase. DNA polimerase faz cópias de DNA. RNA polimerase faz RNA a partir de DNA. Molécula de DNA circular que transporta informações, então atua como vetor, né, de genes de uma célula para outra. 4. Isso, ó, o plasmídio, né, os plasmídios. E o último aqui, catalisa a formação de DNA a partir de um molde de DNA. Essa é a transcriptase reversa, muito bem lembrada aqui. Quando eu tenho um retrovírus, um vírus de RNA,
ele tem que fazer a transcrição reversa, ele tem que formar DNA a partir do molde de RNA, que é o que ele tem. Então, aí a transcriptase reversa, né, essa enzima que vai atuar nesse processo. Então, ótimo, além de técnicas aqui, ele enfatizou mais as enzimas do processo, legal, isso é bom também, que a gente tenha claro esses conceitos. Muito bem, pessoal, então é isso, né? Deixa eu só passar aqui, deixa eu ver dos adicionais, o que é que tem deste assunto que seja legal para passar para vocês, olha. Então, anotem aí para vocês fazerem depois o 73, o 74, o 77, o 92, o 96, isso, até o 96. Peguei um pouquinho aqui de bactéria, um pouquinho das técnicas, mas só para vocês sentirem um pouco como é que é cobrado isso, mas como eu falei, não vai fugir disso daqui, né? Do conceito da técnica ou da enzima, do trabalho que ela faz, ou de como essa técnica se aplica, se é terapia, se é clonagem, se é transgênico, né, questões abertas discutindo um pouco de transgênicos, vantagens e desvantagens, como a gente fez aqui, né? Discutindo no caso do algodão, né? No caso de algodão, né, existem alguns algodões transgênicos que já apresentam ali no seu DNA um certo pigmento. Então, o algodão, ele já, na própria planta, ele já sai pigmentado, né, com coloração. E isso é interessante por quê? Porque em termos de processo industrial, além de economia, né, toda essa parte de tinturaria, de coloração, gera resíduo poluente, né? Então, é uma etapa que você consegue omitir da indústria têxtil, que é essa parte de coloração de tecidos, que é o algodão na própria planta já sai colorido, né? Enfim, dá para fazer muita coisa, né? Muita coisa interessante, embora em tudo que se trate de genética precisa se ter cautela, né? Particularmente quando se refere a ser humano, porque né, a gente não pode entrar muito na questão de manipulação genética no intuito de querer construir, né, aquilo que eu, né, com os meus princípios, julgo, né, a pessoa ideal, a cor ideal de pele, a cor ideal de olho, né? Porque aí a gente já entra numa outra problemática, né? Então a gente já entra até numa questão de preconceito mesmo e enfim, né? Isso poderia futuramente prejudicar a variabilidade genética da espécie, porque, enfim, você está interferindo demais no processo. Então, tem coisa que não é legal. Quando se trata de terapia, né, de tirar o que está defeituoso, colocar um sadio, né, eu acho que é justo, mas em outros pontos, né, já é complicado a gente começar a pensar aí, né? Senão cada casal, antes de ter um filho, vai sentar com o engenheiro genético e programar com ele de que forma que quer o filho, né? Então, ninguém vai querer filho baixinho, ninguém vai querer filho muito magrinho, né? Mas também não obeso, e por aí vai. Então, a gente já começa a entrar em umas questões um pouco mais complexas. Legal, então, pessoal. Na próxima aula, eu vou entrar então com vocês, como havia dito, em fisiologia humana, sistema endócrino. Então, até logo. Até daqui a pouco. Tchau. Tchau, tchau.